Boa noite, pessoal. Bora chegando. Janaína, Eduarda, Juan. Boa noite. Bora chegando, que já a gente começa. Aninha, boa noite. Shirley, minha formadora. Bora lá, galera. Tudo em paz aí? Vocês estão me ouvindo bem? Maurinha, boa noite. Lindalva. Vamos chegando, pessoal. Já eu começo. Boa noite, Giana, João, Ângela. Espera só um pouquinho que já eu começo. Eu vou me apresentar. Meu nome é Ana Júlia. Eu sou discípula da comunidade Fraterno Amor. Sou nutricionista formada pela Universidade Federal da Paraíba. Fiz mestrado e doutorado na Universidade Federal de Pernambuco. Atualmente eu estou trabalhando na parte de nutrição clínica e eu trabalho muito com a parte de transtornos de ansiedade, depressão. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, tá? Vamos só esperar mais um pouquinho. Quem chega mais? Bom, eu vou começar falando um pouquinho, tá? Fazendo um contexto para vocês. O que é que tem acontecido nesse contexto que estamos vivendo? Um aumento dos transtornos de ansiedade, da depressão, síndrome do pânico. E grande parte disso se deve ao ativismo muito grande. As pessoas estão cada vez mais preocupadas em fazer. Então, a rotina muito acelerada proporciona essa ansiedade. E o Brasil, ele é somente o líder como o país mais ansioso do mundo. As pessoas estão cada vez mais ansiosas no Brasil. E o que é que a ansiedade ela gera? Perda de foco, baixa criatividade, perda da memória, insônia, taquicardia, tensão muscular, o que gera diversas coisas, inclusive baixa disposição para trabalhar, uma diminuição na produtividade, baixa da imunidade, problemas psicológicos graves, o que pode levar até a depressão, síndrome do pânico, entre outras coisas. Quando se chega a um estágio de depressão, já é um estágio bem mais avançado. E o que é a depressão? A depressão é um transtorno mental que causa tristeza,
perda de interesse pelas coisas, ausência de prazer no que se está fazendo, distúrbios do sono, distúrbios de apetite, perda do sentido, enfim, uma série de problemas que vão sendo agregados. Mas será que estamos todos depressivos? Porque eu acredito que a maioria das pessoas já teve alguns desses sintomas que eu falei: tristeza, perda de interesse, ausência de prazer, distúrbios do sono. Então, o que é que está acontecendo com a população? O que acontece é que 90% das pessoas estão em um processo, em um momento da vida que elas não conseguem se gerenciar, elas não conseguem organizar o seu tempo, não conseguem organizar a sua rotina. Isso gera uma sobrecarga muito grande. E aí o que é que acontece? Elas começam a usar indiscriminadamente medicamentos. Quando aparecem os sintomas, elas já começam a dizer: eu estou com depressão. E quando 90% dos casos, dizem alguns estudos, que não é depressão. É o quê? É uma depressão fisiológica, que a gente chama. São carências nutricionais, são problemas relacionados à nossa bioquímica, à bioquímica do nosso corpo, que vão fazer com que hajam esses sintomas de depressão. Então, nesse caso, a depressão aparece como um sintoma e não como uma causa. A depressão como causa é algo muito mais profundo, mas que a minoria das pessoas tem. Então, vamos entender um pouquinho desse processo, tá? Qual é o ritmo normal do nosso corpo? A gente chama de ritmo circadiano. O que é o ritmo circadiano? O homem, ele nasceu, biologicamente, ele nasceu para acordar e ir trabalhar, ir à caça. O homem era um caçador. Ele ia buscar o seu alimento, ele ia buscar o seu pão. E de noite deveria ser o horário de descanso. Mas o que é que tem acontecido com a nossa rotina? O ser humano está trabalhando demais e chega de noite e ele continua trabalhando. E aí, por causa das luzes em excesso, da tecnologia, o nosso organismo ele passou a não entender mais quando é dia e quando é noite. E isso está causando uma desregulação total no nosso equilíbrio. E isso proporciona o quê? Quando a gente deixa de dormir, quando a gente dorme mal, o que é que acontece? No outro dia a gente está estressado, está cansado. E o estresse aumentado, ele faz com que os hormônios adrenais, que são cortisol, adrenalina, que são hormônios de sobrevivência, hormônios de fuga, eles fiquem bem aumentados, que é pra gente continuar o nosso ritmo normal, certo? Então, recapitulando, quando a gente está estressado, as nossas glândulas adrenais, elas vão produzir muito cortisol e adrenalina para poder dar conta dessa rotina. Só que chega um momento que essa glândula ela começa a produzir tanto esses hormônios, que ela começa a entrar em fadiga, ela fica cansada. É como um carro, você está com um carro e você não faz revisão. O que é que acontece quando você não faz revisão de um carro? Chegar um momento que ele vai parar de funcionar, porque vai dar problema em algum lugar. Então é isso que acontece com a glândula, ela vai produzir tanto que vai chegar um momento que ela vai se cansar e ela vai começar a produzir pouquíssimo cortisol e pouquíssima adrenalina. E é justamente nesse momento que você começa a sentir os sintomas da depressão. E aí é nesse momento que as pessoas começam a tomar os antiansiolíticos, antidepressivos, porque elas vão começar a sentir no próprio corpo esse cansaço do ativismo muito grande. O que acontece quando se usa os antiansiolíticos ou antidepressivos é que você fica mais feliz. Sim, com certeza. Mas o seu corpo está fatigado da mesma forma, pois você tratou o sintoma, não tratou a causa. E eu vou falar um pouquinho das principais causas da depressão fisiológica, certo? E aí vocês podem ir se identificando com essas causas. São 5, as 5 principais: sono, intestino, cérebro, hormônios e prática de atividade física, certo? Essas 5 coisas vão influenciar demais em todos os processos do seu corpo. E aí isso daí pode interferir
pode estar causando esse processo depressivo, esse processo de depressão fisiológica, esse processo de fadiga crônica do seu corpo. Vou começar falando um pouquinho sobre o sono. Atualmente, a maioria das pessoas tem tido uma qualidade de sono muito ruim. Acordam muito, demoram para dormir. O celular fica carregando sempre ao lado, principalmente ao lado da cabeça. Isso interfere na qualidade do sono, por causa das ondas que o celular emite. Dormir com alguma luz acesa, ou então assistindo televisão, ou então usar o celular muito tempo, dormir após as 23 ou 24 horas. Tudo isso vai influenciar. Por quê? Porque existem hormônios que eles são produzidos durante a noite. Como eu falei do ritmo circadiano, que a pessoa ela foi biologicamente programada para durante o dia trabalhar e durante a noite para descansar. Como a gente não tem o descanso à noite, esses hormônios eles não são produzidos adequadamente como deveriam, como biologicamente a gente foi programado para fazer. Então, quando se há uma má qualidade do sono, há uma desregulação na produção desses hormônios. E tem um hormônio em especial chamado melatonina que vai ter tudo a ver com esse processo. A melatonina é um hormônio que é produzido por uma glândula que está localizada no cérebro. E o papel mais comum da melatonina é sinalizar para a gente a hora de dormir. A melatonina ela começa a ser produzida às 8 horas da noite e de 2 em 2 horas acontecem os seus picos, certo? Só que existem algumas coisas para a melatonina ela ser produzida, como você precisa estar no escuro. Esse é um hormônio que a gente chama de hormônio do escuro. Ele só é produzido no escuro e você não pode estar usando luzes, muitas luzes, por exemplo, celular, televisão, computador, até 1 hora antes de dormir, porque aí já vai alterar a produção desse hormônio. Se você dorme muito tarde, você já perdeu os picos, os 2 primeiros picos dele, já que eu falei que o quê? Ele começa a ser produzido de 8 da noite. Então você perdeu o pico de 10 da noite, se você foi dormir de meia-noite, perdeu outro pico também de melatonina. E a melatonina, ela também tem um papel fundamental no controle da ingestão alimentar, na síntese e ação de insulinas nas células e atua como neuroprotetor. Então, além de regular o ciclo do sono, ela vai atuar também na ingestão alimentar e no controle da insulina. E isso tem a ver também, muitas pessoas que estão nesse processo têm dificuldade de perder peso, se alimentam de forma errada, sentem muita compulsão por comer doces. Então, a melatonina ela vai também auxiliar na regulação desses processos. Quando se está desregulado o sono, provavelmente você vai ter mais dificuldade de emagrecer também. Os efeitos da melatonina elas vão ser sentidos no metabolismo, no sistema cardiovascular, na temperatura corpórea. E como eu falei, né, a presença da luz dos celulares e computadores vai fazer com que você não produza esse hormônio. Se você dorme com a luz acesa ou com uma televisão ligada, a produção desse hormônio vai lá para baixo. E o que é que esse hormônio ele faz? Ele vai como se ele estivesse dando um reset no nosso dia. Quando ele é produzido adequadamente, ele vai fazer com que o cansaço do dia anterior ele seja resetado, ou seja, você vai ter uma noite restauradora, você vai acordar se sentindo revigorado, pronto para um novo dia. Quando você não produz esse hormônio durante a noite, o que é que vai acontecer? O cansaço do dia anterior vai vir como carga para o outro dia. E aí muita gente que eu escuto falar diz: caramba, eu acordei parecendo que passou um caminhão nas minhas costas. Parece que eu fui atropelado por um trem. Por quê? Porque você não resetou o seu cansaço do dia anterior, você está trazendo tudo de volta. E aí muitas pessoas passam noites e noites sem dormir, com cansaço acumulado. Você vai vir com cansaço de dias e dias sem resetar, porque você não produziu os hormônios necessários. E aí, o que isso vai causar? Mais estresse, fadiga, dificuldade de perder peso e aí aumentar os quadros de depressão, certo? Isso é o resumo do que o sono pode causar, do que a falta do sono pode causar no nosso organismo. Vou falar agora do segundo ponto.
O intestino. O intestino, ele é responsável pela produção de uma série de hormônios. Muitas pessoas não sabem disso, mas a serotonina, por exemplo, 80% da serotonina, que é o hormônio do bem-estar, o hormônio do prazer, é produzida no intestino. Se o nosso organismo está em desbiose, ou seja, se o intestino ele está desequilibrado, com as bactérias boas e ruins em desequilíbrio, o que é que vai acontecer? A produção desses hormônios do bem-estar, do prazer, vão ficar comprometidas. E aí a pessoa já está triste, já está estressada, aí começa a ter diarreia ou prisão de ventre, e aí começa a afetar outras partes que o intestino está relacionado. Por quê? Porque o intestino desregulado, ele vai causar lesões e inflamações subclínicas, inflamações crônicas, como acne, como menstruação alterada, ganho de peso, inchaço. Então a pessoa já está mal e aí começam a aparecer coisas fisicamente que vão fazer com que ela fique pior ainda. Principalmente a mulher, que aparece acne, que aumenta o inchaço, a menstruação atrasa. E aí muitas vezes se faz necessário remover os alimentos que proporcionam mais inflamações, como glúten, como lactose, açúcar, para mudar isso no intestino. E além disso, se faz necessária suplementação com probióticos, kefir é uma boa alternativa, glutamina, que vai diminuir os processos inflamatórios. Então o intestino, ele já é considerado o segundo cérebro. A Aninha está dizendo aqui, é um efeito dominó, eu vou falar disso também. Que é como se você estivesse entrando num buraco negro e para você sair dele, você precisa equilibrar toda a sua vida. O intestino, como eu estava falando, ele é considerado o segundo cérebro. Por quê? Porque a desbiose intestinal já está sendo relacionada com síndrome do pânico, transtornos de ansiedade, depressão. Então, você regular o seu intestino é uma das primeiras coisas que você tem que fazer. E o que desregula o intestino? Uma alimentação desequilibrada, consumo alto de açúcares, de massas, fast foods, produtos defumados, embutidos, adoçantes, tudo isso desregula o intestino. Eu não vou falar a fundo isso porque aqui o meu intuito é mostrar para vocês como a nutrição está relacionada, certo? Vamos para o terceiro ponto. Por enquanto eu falei do sono, como o sono influencia e o intestino. Agora nós vamos falar do cérebro. O cérebro, 60% do nosso cérebro é composto de gordura, certo? Bainha de mielina, dentre outras coisas. E nós precisamos dar uma energia de boa qualidade para o nosso cérebro. Que energia boa seria essa? Seria proveniente de fontes de proteínas e gorduras boas, que alimentariam as nossas mitocôndrias. Mas agora eu pergunto a vocês, que energia vocês estão dando para o cérebro de vocês? O que é que vocês estão consumindo? A maioria das pessoas que eu converso começam o dia comendo o quê? Um pãozinho francês, um bolinho, desculpa. E qual é o problema de você consumir isso logo de manhã, logo quando acorda? O seu cérebro, quando acorda, ele precisa de uma energia boa para você passar o dia bem, para você começar a funcionar bem. Quando você dá uma fonte de glicose muito grande, por exemplo, um doce, uma massa, o que é que vai acontecer? Eu costumo comparar como se você estivesse fornecendo com a glicose que vem das massas, você estivesse fornecendo uma energia baixa, uma energia de 110 volts, por exemplo, uma energia que acaba logo, como se você ficasse em meia voltagem. Sabe quando a nossa casa está em meia voltagem, que a luz fica meio apagada e meio acesa? Pronto, é isso que a glicose ela proporciona. Ela vai dar aquele pico de energia, mais uma queda brusca. Então você vai ficar fatigado, você vai se sentir cansado, por isso que a maioria das pessoas acorda, toma café, dá 10 horas da manhã, tá caindo de sono de novo. Então, quando você fornece uma energia boa, você começa se alimentando com, por exemplo, uma proteína, um ovo, um queijo,
oleaginosas como castanhas, nozes, castanha do Pará, abacate. Você começa fornecendo ao seu cérebro uma energia boa, uma energia de qualidade, uma energia como se fosse uma energia de 220 volts. E aí você vai estar preparado para aguentar mais o seu dia, para passar o dia com mais disposição, porque vai ser uma energia mais duradoura. Não vai ser aquela energia que você deu uma descarga de energia e logo em seguida deu aquela queda de novo, parou de funcionar. O nosso corpo é como uma máquina mesmo, vamos entender isso. Então nós precisamos dar uma energia de boa qualidade. Quando você tem um carro, por exemplo, você bota gasolina, você funciona massa, né? Mas se a gasolina está adulterada, está com água dentro, o que é que vai acontecer? O carro vai tremer até você chegar no seu destino. Ele não vai fazer a função que ele tinha que fazer, ele vai ficar ali trabalhando forçadamente. E é o que está acontecendo atualmente, as pessoas estão trabalhando forçado porque tem que trabalhar, mas a disposição está lá embaixo. Então perguntando aqui, pão integral é ruim? Pão integral é muito melhor do que o pão branco. Por quê? Porque as fibras vão fazer com que a absorção dessa glicose seja mais lenta, não vai proporcionar esses picos de insulina, que são os piores. Exatamente, o café da manhã é uma das refeições mais importantes, mas muitas pessoas confundem isso, achando que o café da manhã tem que ser a maior refeição. Não é isso. O café da manhã precisa ser a melhor refeição, precisa ser a refeição que você consome mais uma energia melhor para o seu corpo. Tapioca não é tão legal. Por quê? Porque tapioca é um carboidrato simples que vai aumentar muito a sua insulina de uma vez só. Vai proporcionar aquele pico de energia que eu falei e depois a queda. O que é que você faz para melhorar a qualidade da tapioca? Adiciona uma fibra, adiciona aveia, adiciona chia, adiciona linhaça, gergelim, abóbora, tudo isso, certo? Prosseguindo. O nosso cérebro também tem alguns fatores que vão interferir no funcionamento adequado do nosso cérebro, e é o caso dos metais pesados. O que é que os metais pesados eles proporcionam? O que são metais pesados, primeiramente? Alumínio, mercúrio, cobre. Agrotóxicos também podem entrar nessas substâncias tóxicas que eu estou falando para o cérebro. E esses metais pesados, eles vão se acumular em locais que tenham gordura. O nosso cérebro é 60% gordura. Então, onde é que os metais pesados eles vão se acumular? No nosso cérebro. E aí, com esse acúmulo dos metais pesados no nosso cérebro, o que é que acontece? Diminui as conexões entre os neurotransmissores, diminuindo cognição, diminuindo foco, diminuindo memória. E aí, o que é que a gente pode fazer para melhorar isso? Primeiro, vou dizer a vocês algo que tem muitos metais pesados. Sardinhas e atuns enlatados em água. Porque é ruim consumir sardinha e atum em água, porque os metais pesados eles vão penetrar no peixe. Quando você compra em óleo, os metais eles são atraídos pelo quê? Pela gordura, então eles vão ficar no óleo. O que é que você tem que fazer? Escorrer o óleo e lavar. Uma das dicas, certo? Para não consumir os metais pesados provenientes dos peixes enlatados. Outra coisa que a gente pode fazer para melhorar, suplementação com ômega 3. Aí você pode dizer, Ana Júlia, mas eu já consumo muito peixe, todo dia eu como peixe. Aí tá um problema. Os peixes que a gente consome atualmente, eles são como é que eu posso dizer? São criados em cativeiro. Quando se cria os peixes em cativeiro, eles não produzem ômega 3. Por quê? Porque o ômega 3 ele é proveniente das algas que os peixes consomem. Em cativeiro, eles são alimentados, então não vão produzir ômega 3. Por isso a suplementação do ômega 3 é tão importante. Chia também tem ômega 3, algumas sementes têm ômega 3, abóbora, chia, gergelim, não em quantidades suficientes, mas tem. Mas o ideal é fazer uma suplementação para fornecer essa energia boa para o nosso cérebro, para recuperar
a bainha de mielina, recuperar as conexões cerebrais, certo? Outra coisa importantíssima para o nosso cérebro é o que? Magnésio. Magnésio ele tem a ver com vários processos do nosso corpo. Ele envolve mais de 600 processos do nosso corpo. É um nutriente essencial e atualmente 70% dos brasileiros estão com deficiência de magnésio. Por quê? Muitos alimentos eles são ricos em magnésio, deveriam ser ricos em magnésio. Porém, o solo brasileiro é muito pobre, o adubo que eles colocam é muito pobre. Então, faz com que as concentrações de magnésio não sejam suficientes e aí é necessária a suplementação. Os estudos dizem que o déficit de magnésio leva a problemas neurológicos, pode levar a convulsões, hiperexcitabilidade, sintomas psiquiátricos, depressão, ansiedade, apatia e até psicose. E o magnésio também, em doses adequadas, ele vai causar outro benefício, que é a redução dos níveis de cortisol no nosso sangue. E atua como neuroprotetor, então a suplementação de magnésio muitas vezes é essencial nesse processo. Às vezes a pessoa está com carência de magnésio, está com todos os sintomas depressivos, começa a tomar antidepressivo, tratar o sintoma, mas a causa é o quê? A deficiência de magnésio. Quais são os alimentos mais ricos em magnésio? Abacate, salmão, semente de abóbora, gergelim, girassol, chocolate amargo, sem açúcar, amêndoas, castanhas, nozes, enfim, tem vários tipos de alimentos. Com uma dieta equilibrada, a gente conseguiria esses níveis de magnésio, mas como eu falei, o solo brasileiro é muito pobre, então as concentrações são baixas, muitas vezes havendo a necessidade de suplementar. O outro ponto que a gente vai observar são os hormônios. Hormônios desregulados também são causa de depressão. Pode ser devido à deficiência de alguns hormônios como noradrenalina, epinefrina, serotonina, dopamina, hipotireoidismo. Muitas pessoas têm hipotireoidismo não tratado e estão com todos os sintomas de depressão, começam a tomar antidepressivos, mas na verdade o problema está na tireoide. Então, uma dica que eu dou é procure saber como está a sua tireoide, como estão os seus hormônios tireoidianos, porque muitas pessoas com hipotireoidismo são diagnosticadas com depressão. Outra causa de desequilíbrio hormonal, deficiência no complexo B, vitaminas do complexo B são essenciais. Por quê? Porque as adrenais, as nossas glândulas que produzem hormônios, precisam da vitamina B para produzir esses hormônios. E aí muitas pessoas que têm problemas, por exemplo, já está com estresse, aí está com gastrite, úlcera, enfim, azia, má digestão, começam a tomar antiácido. Muito antiácido, se entopem de antiácido. O que é que o antiácido faz? Diminui a acidez do estômago. Nosso estômago é para não ser ácido? Não, né? Porque a comida ela precisa do ácido para ser digerida. Quando você tira o ácido, você torna a digestão mais lenta, além de que faz com que muitas vitaminas do complexo B não sejam absorvidas. Se as vitaminas do complexo B não são absorvidas, seus hormônios não vão ser produzidos. E aí o que é que acontece? Depressão, ansiedade, fadiga, todos os sintomas. Outra causa baixo consumo de selênio, zinco, também são causas. Esses minerais estão presentes em quê? Oleaginosas, tomate, enfim. O que eu estou querendo dizer é que, às vezes, um detalhe, um micronutriente, como o selênio, como o zinco, vão fazer com que você tenha sintomas de depressão. Por quê? Porque não vão fazer com que os hormônios sejam produzidos. Eles vão impedir a produção dos hormônios pela carência deles. Outro problema muito grande, que eu tenho visto muito na minha prática clínica, deficiência de vitamina D. A vitamina D já está sendo muito associada
com depressão, a baixa vitamina D, né? Com depressão, ansiedade, câncer. Vocês sabiam que a deficiência de vitamina D pode aumentar em 40% o risco de câncer? Se você já tem um fator genético aí, que é 20%, junta com 40% da sua vitamina D baixa, tá aí 60% de chance de você adquirir um câncer. Então, a vitamina D, ela é tão associada com isso que os países mais frios, como o Canadá, países que nevam muito, que tem um inverno muito prolongado, o índice de suicídio é lá em cima. Países desenvolvidos, o índice de suicídio é lá em cima. E os estudos estão associando a baixa de vitamina D, porque a vitamina D é um pré-hormônio produzido pela incidência dos raios solares na nossa pele. Então, se não há presença do sol, não há presença dos raios solares, a vitamina D vai lá para baixo. E aí aumenta os processos depressivos e por isso aumenta tanto o índice de suicídio nesses países frios, nesses países em que o inverno é muito prolongado. No Brasil, apesar de se ter uma exposição ao sol muito grande, a maioria das pessoas trabalha o dia inteiro. Dentro de um escritório, dentro de uma sala, o que é que acontece? Não há produção de vitamina D. A vitamina D está lá entre 18, 20, 21, já vi vitamina D de 14. Qual é o nível ideal de vitamina D? Entre 50 e 80. O ideal mesmo é 80. Para você chegar nesses níveis, provavelmente vai ter que haver uma suplementação aí, mas não suplementem assim a doido, procurem um profissional. Outra causa de depressão, andropausa, menopausa, uso de anticoncepcionais. Minha gente, anticoncepcional está muito relacionado com o aumento da incidência de depressão e ansiedade. Por quê? Porque vai ter uma interrupção na produção de hormônios. E hormônios são essenciais para que o nosso corpo funcione adequadamente. O envelhecimento também, naturalmente, já causa uma diminuição na produção de hormônios. Então, pessoas com idade mais avançadas provavelmente vão ter que suplementar algumas vitaminas e minerais para que esses hormônios não fiquem diminuídos. E o quinto fator que eu ia falar, atividade física. O que é que a atividade física, o que é que a falta de atividade física proporciona na nossa vida? Baixa energia para as nossas mitocôndrias, não há renovação celular. Como você não coloca o seu corpo em movimento, as suas células elas vão envelhecer mais rapidamente. Então, vão ficar lá, células velhas, com pouca energia, e aí o cansaço. O que eu escuto muitas vezes de jovens, né? Até tem memes na internet que falam disso. Eu sou um jovem presa no corpo de 70 anos, mas é isso que está acontecendo. Por quê? Porque você não sai de casa para correr, não sai de casa para fazer um exercício físico, as suas células estão envelhecendo, não estão produzindo mitocôndrias, não estão produzindo energia de qualidade, e aí vai dar uma queda nesse processo. As mitocôndrias elas vão ficar velhas e disfuncionais, porque não tem energia suficiente, não tem nutrientes suficientes. E aí, o que é que acontece também com a ausência de atividade física? Aumento da gordura ruim, da gordura visceral. E o que é que a gordura proporciona? Proporciona muitas coisas, inclusive desequilíbrio hormonal, aumento dos processos inflamatórios. Se você tem, por exemplo, doenças autoimunes, doenças inflamatórias, você está com muita gordura, você está obeso, com muita gordura abdominal, às vezes é um magro, um falso magro, né, que a gente chama, uma pessoa magra com muita gordura. Isso daí causa processos inflamatórios. Então, a prática de exercício físico é essencial para renovar as mitocôndrias, produzir energia de qualidade e diminuir o processo de envelhecimento celular. E agora eu vou falar para vocês uma curiosidade que muita gente vem me perguntando nas caixinhas de pergunta quando eu coloco. O açúcar, qual o problema do açúcar? Qual o perigo do açúcar? Porque quando eu estou ansiosa eu tenho vontade de comer açúcar. O açúcar ele vai ativar a produção dos hormônios do prazer, serotonina, dopamina.
Estão perguntando aqui, leite é inflamatório para quem teve câncer? O leite em si é um assunto controverso, certo? Mas o leite em si, ele não é um alimento inflamatório. Mas algumas pessoas, devido às proteínas do leite, elas se sentem mais inflamadas quando tomam leite. Elas sentem fisicamente algumas alterações intestinais. Então depende de pessoa para pessoa, mas no geral não. O leite não causa câncer, certo? É mais por causa do intestino, por problemas intestinais que muitas pessoas têm. Como eu estava falando, o açúcar ele vai ativar os hormônios do prazer, a produção dos hormônios do prazer, serotonina, dopamina. E toda vez que há o estímulo desses neurotransmissores, o que é que acontece? Uma sensação muito boa, uma sensação de prazer, uma sensação como se você tivesse usado uma droga. Muitas pessoas comem o doce e elas ficam naquele estado de êxtase, como se elas estivessem drogadas. E em seguida vem uma sensação de depressão, uma sensação de fadiga, uma sensação de cansaço. E aí é possível que pacientes com tendência à depressão, ou mesmo já deprimidos que consumem açúcar, elas têm essa serotonina estimulada, e aí o que é que eles querem? Repetir o que aconteceu para eles se sentirem bem de novo, o que gera um ciclo vicioso. Você quer comer mais doce, mais doce, mais doce para sentir mais e mais prazer. Só que o que acontece é que você sente prazer, aumenta a produção de serotonina, dopamina e depois há uma queda. Você entra em um processo depressivo, aí come de novo. E isso acarreta o quê? Aumento de peso, aumento da glicemia, diabetes, doenças crônicas não transmissíveis, enfim, um zilhão de coisas que podem acontecer. Outros estudos dizem que o açúcar ele vai fazer com que haja oxidação de células neuronais, ou seja, de células do nosso cérebro. E o que vai atrapalhar a neurotransmissão e a capacidade dos neurônios de se comunicarem adequadamente, o que vai influenciar negativamente no funcionamento do nosso cérebro, na parte cognitiva, de memória, de foco, o que vai proporcionar uma ação menos adequada da serotonina. A serotonina ela não vai ser produzida adequadamente, o que vai aumentar ainda mais os sintomas depressivos. Então, quem está nesse processo de depressão, ansiedade, o recomendado é diminuir a ingestão de doces, saber selecionar que doce você vai consumir, ao invés de consumir, por exemplo, um chocolate ao leite, consumir um chocolate amargo, que é rico em antioxidantes, que produz substâncias que vão te dar o prazer, mas que também vão proteger o teu organismo, certo? Mas aí você pode dizer, Ana Júlia, tu falou isso todinho e eu ainda não entendi a relação de tudo isso com a depressão. Gente, eu falei de 5 coisas que podem influenciar. Quais são? Sono, intestino, cérebro, hormônios e prática de atividade física. Quando a pessoa tem uma desregulação nesses 5 mecanismos do nosso corpo, a pessoa entra num buraco negro, causando desequilíbrio intestinal, cerebral, hormonal. E aí o que é que acontece? A pessoa precisa trabalhar, precisa dar conta de tudo. Há uma superprodução dos hormônios adrenais, porque você precisa dar conta de tudo. Aí vai lá pra cima, cortisol, adrenalina, você tá lá no pique. Aí depois o que é que acontece? Há uma queda desses hormônios. Por quê? Porque o seu organismo super estimulou a sua glândula a produzir os hormônios. Você não vai mais conseguir manter esses níveis, aí dá uma queda. Quando tem uma queda desses hormônios, o que é que acontece? Você vai começar a sentir os sintomas relacionados à causa disso, que é o quê? O intestino desregulado. Primeiro o corpo começa a sentir os desequilíbrios, o cansaço devido ao sono, as noites mal dormidas começam a interferir. Então, só voltando um pouquinho, para vocês não ficarem confusos. Você teve uma superprodução de hormônios por causa do seu ativismo muito grande, do estresse muito grande, o seu corpo começou a produzir muito adrenalina, cortisol.
A glândula produziu tanto que parou de produzir. Aí o que é que aconteceu? Caiu no estado de depressão, certo? Só que esse estado de depressão, ele vai ser agravado por outros sintomas. Quais são os outros sintomas? Sono, o sono começa a pesar muito mais do que pesava. Antes ele estava ali, você tinha sono, mas estava mascarado pela produção de adrenalina e cortisol que faziam você passar o dia funcionando. Quando esses hormônios foram diminuídos, agora o sono começa a pesar muito. Você não consegue mais ficar acordado, você está com indisposição, você está com fadiga, você não aguenta mais, você está estressado o tempo todo. E aí, o intestino desregulado, devido a uma alimentação inadequada, vai começar a fazer efeito também. Por quê? Porque na correria do dia a dia, você vai procurar algo mais fácil. Você vai consumir um fast food ou então a comida mais rápida que tiver. E aí o intestino ele não vai ter os alimentos necessários para suas bactérias boas começarem a se multiplicar e a regular os processos do seu corpo. Vai haver uma queda de serotonina e dopamina, porque o intestino desregulado vai começar a produzir pouco serotonina e dopamina. Vai haver uma queda na produtividade, porque o seu cérebro não tem energia boa. Você está consumindo só porcaria, você está consumindo só doce, está consumindo só coisas rápidas. Então o seu cérebro ele não vai ter uma energia boa, você vai começar a ter perda do foco, perda da disposição, tristeza, ansiedade. Aí os hormônios, devido ao intestino desregulado, não vai haver absorção de nutrientes, não vai haver absorção de vitaminas, os seus hormônios não vão ser produzidos adequadamente, o que vai gerar um metabolismo mais lento, vai gerar... o corpo começa a envelhecer, as suas células começam a envelhecer, o seu organismo ele começa a entrar num buraco negro de verdade. Por isso que a gente chama de depressão fisiológica. Você começa a ter carências nutricionais, você começa a ter intestino desregulado, o que causa diminuição dos seus hormônios do prazer, dopamina, serotonina. Você vai ter o seu processo cerebral, os seus processos cognitivos diminuídos, foco diminuído, memória diminuída, e aí você quer estudar e não consegue, você quer fazer alguma coisa e não consegue. E aí, todo esse estresse no corpo vai provocar os sintomas da depressão, que aí é o que as pessoas estão se diagnosticando com depressão por causa disso tudo e começando a tomar medicamentos que não eram necessários. Muitas vezes uma coisa básica vai resolver, como eu falei, magnésio, ômega 3, complexo B. E aí eu vou falar um pouquinho, rapidamente, além de uma alimentação equilibrada, rica em nutrientes como minerais, vitaminas, provenientes de gorduras boas, de proteínas, de frutas, verduras. Além disso, muitas vezes, só isso não vai dar conta, só uma alimentação adequada não vai dar conta, porque quando a gente está com uma carência muito grande, a alimentação ela é feita para suprir as nossas necessidades, certo? Mas se falta muito, ela não vai conseguir aumentar ao ponto de você ficar em níveis bons. Ela vai aumentar um pouco, mas não vai ser suficiente. E aí se faz necessária a suplementação. Magnésio, vitamina D, como eu falei para vocês, a vitamina D é essencial nesse processo. Complexo B, ômega 3, e aí uma parte que as pessoas me perguntam muito: Ana Júlia, o que é que eu faço? Eu estou acordando cansada, eu passo o dia com indisposição, passo o dia sem foco, não consigo estudar, não consigo fazer nada. Existem suplementos que vão fornecer uma energia boa para o seu cérebro, suplementos que vão fornecer uma energia rápida para o seu cérebro, uma energia necessária para que você passe o seu dia bem. Quais são esses suplementos? Vou falar 3 deles, certo? Que são os que eu considero com ação mais rápida, com ação mais duradoura. O MCT, que é um triglicerídeo de cadeia média. Aí você pode dizer: Ana Júlia, eu já tenho triglicerídeo alto, vai aumentar ainda mais. Não, não vai. Por quê? Porque o triglicerídeo, esse que a gente faz a dosagem no sangue,
é um triglicerídeo de cadeia longa, é um triglicerídeo ruim. O MCT é um triglicerídeo de cadeia média e ele vai fornecer energia direta para a sua mitocôndria. Ele vai ser aquela energia de 220 volts que eu falei. Não vai fornecer uma energia fraca para as suas mitocôndrias. Então o MCT é um suplemento ótimo para, ao acordar, você toma ele em jejum e aí você já vai acordar bem, já vai acordar fornecendo algo de qualidade para o seu corpo. Outra coisa que eu tenho que falar sobre o MCT, ele não engorda, gente, porque ele não é uma gordura que vai ser armazenada, mas ele fornece uma energia imediata, acelera o metabolismo e aumenta a saciedade. Então ele já vai também ajudar nesse processo das pessoas ansiosas que querem comer o tempo todo. Ele já vai ajudar, por quê? Porque ele vai diminuir a ansiedade, diminuir a vontade de estar comendo o tempo todo e vai aumentar a sensação de saciedade. Outro suplemento ótimo, coenzima Q10. A coenzima Q10 ela vai fornecer também uma energia direta para as suas mitocôndrias, porque muitas vezes as percepções físicas elas podem afetar nossa cognição, causando sensação de tristeza, cansaço mental, desesperança, depressão, falta de sentido. Tudo isso pode estar relacionado com a falta de energia do nosso cérebro. Alguns estudos com modelo animal, eles dizem que a coenzima diminuiu significativamente esses sintomas de tristeza, desesperança, perda de sentido. Em modelos animais não, na prática clínica e em modelos animais diminuiu a ansiedade, certo? Outro suplemento que eu gosto muito é a D-ribose. A D-ribose é um açúcar de alta disponibilidade que vai dar aquela energia rápida. Por exemplo, você está querendo estudar para um concurso, mas você está num momento que você não consegue se concentrar, você está, ai meu Deus do céu, olha para o papel e não sai nada, lê e relê várias vezes, não consegue. O que é que a D-ribose ela vai fazer? Ela vai dar aquela energia rápida, aquele boom, aquele negócio que você fica eletrizado, sabe? Aquela energia rápida para você focar, para você conseguir estudar naquele momento. Então a D-ribose é maravilhosa para aquelas pessoas que têm aquele momento que perde completamente a concentração, o foco, a vontade de estudar. A D-ribose ela vai agir rapidamente. E a vantagem desses suplementos, os que eu falei, MCT, coenzima Q10, D-ribose, você pode dizer, Ana Júlia, mas eu tomo cafeína. Qual é a vantagem desses suplementos ao invés da cafeína? A cafeína ela vai estimular o sistema nervoso. Então, são vias completamente diferentes. A cafeína ela vai estimular o sistema nervoso, fazendo com que você fique mais excitado, fazendo com que você fique mais agitado e aí estude mais. Esses outros não, eles vão agir pela via da energia, eles vão fornecer energia direta para as suas células. E qual é também o outro benefício? Eles não causam dependência. A cafeína ela causa dependência por agir no sistema nervoso. Esses 3 suplementos eles não vão causar dependência, então são maravilhosos para quem está estudando para concurso, para quem trabalha o dia todo e sente cansaço. Então são suplementos maravilhosos e que vão auxiliar no tratamento da depressão, da ansiedade causadas por essa falta de energia. Então, é isso, gente, que eu tinha para falar para vocês. Vocês têm alguma dúvida? Podem mandar aí perguntinhas que eu respondo. Tem um tempo para tomar esses suplementos. Esses suplementos têm horas que são melhores de tomar. Por exemplo, o MCT. O MCT ele é bom ser tomado em jejum, para você começar o seu dia fornecendo aquela energia boa para o seu cérebro. Então, em jejum, você toma o MCT. A coenzima Q10, ela tem 2 horários melhores para ter os picos dela, né? Que é às 10 da manhã e às 5 da tarde. E a D-ribose, ela é para ser tomada, não é para ser tomada todos os dias,
mas ela é para ser tomada naquele momento que você precisa de energia, você precisa trabalhar, você precisa estudar e não está conseguindo. Aí você toma naquele momento junto com o cafezinho, que aí vai aumentar mais ainda a absorção dela, certo? Onde comprar? Precisa de receita? Não, não precisa de receita. São suplementos totalmente naturais. O MCT, ele é um triglicerídeo extraído do óleo do coco, então é totalmente natural. A coenzima Q10 também, eles não têm contraindicações. Até agora não existem estudos com contraindicações. E a D-ribose também é um açúcar simples que vai te fornecer uma energia boa e rápida. Então, nenhum deles tem contraindicação e você compra em lojas de suplementos naturais ou então pela internet. É mais fácil você encontrar pela internet. Aqui em João Pessoa é bem difícil de você achar e eles são um pouquinho caros, mas vale muito a pena, gente, é um investimento. Todos os meus pacientes que tomam dizem, mudou a minha vida. Tem paciente meu que já deixou de usar medicamentos, já deixou de usar outras coisas só com a dieta adequada e com a suplementação. Então, se você tá com esses sintomas de ansiedade, depressão, tenta investigar as causas, não vá direto para o uso de antidepressivos, de antiansiolíticos, porque às vezes está numa carência nutricional que numa consulta a gente encontra onde está esse problema. Então, é isso. Tem algum horário livre para atendimento? Eu estou atendendo na clínica Cotienza, espaço terapêutico, lá em Tambaúzinho. Eu atendo geralmente nas segundas e sexta à tarde e na quarta pela manhã, dependendo da disponibilidade. Então, qualquer dúvida, qualquer coisa, vocês podem me mandar no direct perguntando. Se quiser marcar consulta, se quiser tirar alguma dúvida mais pessoal, pode me procurar no direct. Meu Instagram é anajulia_ataide, ou é Ana Júlia Ataide? Não tô lembrada agora, confundi com e-mail, mas eu acho que é Ana Júlia Ataide. E aí vocês podem estar me procurando, podem chamar lá no direct para qualquer dúvida sobre suplementação, sobre algum sintoma que estão sentindo. E é isso, gente. A mensagem final que eu quero deixar para vocês é investiguem. Investiguem a causa. Às vezes é algo tão besta que você resolve com uma dietinha básica, atividade física. Então, não deixem de procurar um profissional, um especialista para acompanhar vocês. Quem está fazendo terapia, é muito importante ter um acompanhamento nutricional para otimizar o tratamento. É isso. Eu quero agradecer à comunidade pela oportunidade de estar falando aqui para vocês e estar divulgando o meu trabalho, né? Esses conhecimentos que são tão importantes para tantas pessoas saberem. Eu fico muito feliz em poder compartilhar um pouquinho do que eu sei com vocês. Não deixem de me acompanhar no Instagram. E é isso. Um beijo, Deus abençoe, boa noite.